Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus, salve Maria Santíssima, Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós, São Miguel Arcanjo, defendei-nos nos combates, Carlo Acutis, rogai por nós. E neste mês nós estamos no mês dedicado a São José. São José, rogai por nós. Amados irmãos, com muita alegria eu venho partilhar com vocês a liturgia de hoje, que é riquíssima. Eu também desejo a você um ótimo domingo, uma boa Santa Missa se você ainda não participou, uma ótima semana, que Deus abençoe. Maria Santíssima, interceda por vocês. Irmãos, hoje a liturgia ela é muito rica mesmo. Eu quero me ater, meus irmãos, sobre o Espírito Santo de Deus que é falada nessa liturgia. Na primeira leitura de Ezequiel 37, 12 a 14, o Senhor diz assim: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço, oráculo do Senhor. Enquanto eu meditava esta palavra, meus irmãos, colocando no contexto, para os nossos dias atuais, quantos de nós que estamos nos sepulcros, ou seja, nós estamos mortos, mas não mortos na carne, mortos espiritualmente, meus irmãos. Eu estava ouvindo uma missa aqui em casa agora mesmo e o padre falava sobre isso. Quantos de nós estamos mortos espiritualmente, mesmo depois de termos recebido o batismo, quando criança ou quando adulto? Muitas das vezes, meus irmãos, a gente se encontra mortos espiritualmente. Mas o Senhor é bem claro que Ele diz aqui: porém em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Irmãos, eu tenho a graça de participar da Renovação Carismática Católica, um movimento, que nós temos como duas vertentes, o louvor e o batismo no Espírito Santo. E quando que nós, meus irmãos da Renovação, muitos confundem isso, pensam que nós clamamos o segundo batismo. Não é isso. Quando que nós pedimos vem Espírito Santo, é quando que nós damos livre acesso para que o Espírito Santo que habita em nós deixamos ele fazer a vontade dele, agir na nossa vida conforme a vontade dele. E hoje o Senhor quer fazer isso com cada um de nós, meus irmãos, para que o Espírito Santo que habita em nós possamos dizer: vem Espírito Santo, e aquilo que nós estamos mortos espiritualmente, o Espírito Santo de Deus transformará em nome de Jesus. Já na segunda leitura, meus irmãos, de Romanos 8 ao 11, nos diz assim: Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado. Vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós,
Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Paulo, meus irmãos, vem nos dizer muito bem claramente: nós, meus irmãos, ou melhor, aqueles que não têm o Espírito Santo, aqueles que não foram batizados na Igreja Católica ainda, porque, meus irmãos, o efeito do batismo, o principal efeito do batismo é nos tirar tirar de nós o pecado original, que todos nós nascemos com o pecado original, para nos introduzir na igreja, para nos introduzir a uma vida nova. E, meus irmãos, Paulo continua dizendo: se nós, meus irmãos, estamos feridos na carne pelo pecado, isso eu digo para vocês, meus irmãos, muitas das vezes nós estamos mortos espiritualmente porque nós estamos em estado de pecado. Mas o nosso espírito, porque o espírito que habita em nós é o Espírito de Deus, ele continua forte. Mesmo na nossa carne, no nosso pecado, o Espírito, meus irmãos, continua forte. Nosso espírito anseia por Deus. Ora, meus irmãos, nós temos que deixar a vida de pecado para lá, meus irmãos, e começar a viver uma vida nova em Cristo Jesus. Ora, amado, se você ainda não é batizado na Igreja Católica, procure a sua paróquia e se batize. Ora, meus irmãos, não deixe de batizar as crianças. No Catecismo da Igreja Católica fala-nos sobre aquelas crianças que morrem sem o batismo, irmãos. É claro que nós acreditamos na misericórdia de Deus, mas é importante o batismo das crianças, é importante o nosso batismo, amados. Porque o batismo, como eu disse, nos tira do pecado original e nos dá a vida nova e faz com que nos introduz a vida em Cristo. Ora, meus irmãos, nós estamos vivenciando o tempo quaresmal, um tempo muito forte na igreja. É um tempo de conversão, meus amados. Um tempo de conversão. E no evangelho de hoje, para finalizarmos, meus irmãos, que é um evangelho muito rico, que é sobre a morte de Lázaro. E eu quero me ater aqui no versículo, deixa eu ver se eu acho aqui. O versículo 25, amados. Então Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crê nisto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ora, meus irmãos, Marta, deixa eu ver se é Marta ou Maria, que eu confundo as duas. É Marta. Marta diz a Jesus que Jesus diz que pode ressuscitar Lázaro e Marta fala: eu sei, Senhor, que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Mas Jesus, meus irmãos, disse para ela: ora, eu posso ressuscitá-lo agora também. E Jesus assim o fez. E eu estava, um colega meu perdeu sua irmã,
Eu pensei que o velório iria ser ontem ou hoje. E eu tinha preparado, irmãos, justamente essa palavra, aqui do versículo 25. Jesus, meus irmãos, quando ele morreu, ele abriu as comportas do céu para cada um de nós. E mesmo, meus irmãos, que nós morramos na carne, se nós estivermos em estado de graça, nós viveremos com Cristo na eternidade. Por isso que é tão importante esse tempo na igreja, esse tempo de conversão, amados. Por isso que é tão importante, meus irmãos, o batismo. Quando nós recebemos quando criança ou adultos. Isso é muito importante, meus irmãos. Paulo já nos ensinava. Antes nós éramos escravos do demônio, mas quando que Cristo morreu na cruz, Ele nos tirou das garras do demônio e nos trouxe para o redil do Senhor. Então, meus irmãos, que nós neste evangelho de hoje possamos ter a firme certeza de que Jesus padeceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e abriu as comportas do céu para cada um de nós. E mesmo que nós morramos na carne, que nós possamos ser santos, nós vamos viver com Cristo na eternidade. E que se nós estivermos mortos espiritualmente, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele possa nos vivificar e Jesus possa dizer, como disse a Lázaro, Lázaro, sai para fora. E que Jesus possa dizer para o nosso homem velho, Flávio, homem velho, sai para fora, para que o homem novo possa viver em mim, em cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém!